Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 1º de setembro de 2024. Nosso domingão, primeiro dia do mês. Bom, tropa, domingo amanhã. Ontem cravamos o bilhete do canal, em nome do pai e do filho. A gente estava precisando, né? Quase que o Benfica tentou trollar a gente. Tomou um gol ali nos 87, mas conseguiu empatar ali no último lance. E o restante aí a gente cravou, né? Destaque negativo para o Santos. O Santos pagou antecipado, ufa, mas tu tá ganhando os 2-0 em casa, de um time da parte de baixo da tabela. Tu fica com um jogador a mais e tu toma um empate, ganhando os 2-0 com um jogador a mais, tomando 2 gols, não existe, né? Não existe. Cara, que loucura. Se tivesse pagamento antecipado, ia estar estressado essa hora. Vambora. 8h30 da manhã, a gente tem um dos melhores clássicos da Europa, por incrível que pareça, mas de assistir, né? Talvez não tenha tanta qualidade igual tu vê um Liverpool e Manchester United que a gente vai ter amanhã, né? Ou um Real e Barça. Mas, cara, é sempre legal de ver Celtic contra Rangers. Por quê? Primeiro, que normalmente é um jogo de muitos gols, e segundo, porque normalmente é um jogo de muitos cartões. Então, qualquer uma das duas coisas que você quiser trabalhar, a sua chance de ganhar é muito grande. Tá, então já de cara eu quero dizer para vocês que esse mais de 1,5 me pega, embora esteja pagando menos do que nunca. Normalmente vai abrir 1,20, 1,25. Esse 1,5 está abrindo 1,14. Esse ambas marcam chega muito forte, a 1,53. E a última entrada também que é muito boa aqui é o mais de 2,5 gols. Por quê, tropa? Das últimas 10 vezes que elas se enfrentaram, em 7 bateu 2,5. Tá bom? E em 6 o ambas marcam. Ou seja, se a gente for pegar aí ultimamente, o 2,5 tem sido melhor. E por que eu gosto de gols? Porque, basicamente, na Escócia, sendo bem sincero, a gente só tem 2 times. Né? A gente só tem o Celtic e o Rangers. E as 2 equipes ali sempre brigando pelo título. Então, quando elas se enfrentam, é uma espécie de final. Né? Então, pô, as equipes dão tudo de si. Um detalhe interessante também. Aqui rola freguesia. O Celtic ganhou o Rangers em 7 dos últimos 10 jogos. Tá? Não à toa, a cotação do Celtic ela vem teoricamente baixa, né? Para um clássico. Vem 1,60. Mas é porque o Celtic realmente leva vantagem e, acima de tudo, joga dentro de casa. Quem quiser a favor do Celtic, não é um mau negócio. Provavelmente vai vencer, até pelo histórico que tem aí de freguesia. Mas eu prefiro estar sempre em gols, tá? Então, bilhetinho safe, 1,5. Oddzinha um pouco mais alta, eu vou no 2,5, tá? Ou ambas marcam também é legal. É porque é muito improvável ver um jogo de 3-0, 4-0, sabe? Pode acontecer, mas o normal é que a gente veja as 2 equipes marcando. Tá? Então, jogo para cartões, hein? Quem tem cartão na casa de aposta aí, boa pedida. 9h30 da manhã, campeonato inglês, Chelsea contra Crystal Palace. Jogo interessante, né? Porque o Chelsea é aquele time que quando tu aposta a favor, ele perde, quando tu aposta contra, ele ganha. Então, fica difícil. Mas uma linha que tem cumprido bastante das 2 equipes, esse mais de 1,5, pagando também em torno de 1,20. O Chelsea cumpriu mais de 1,5 nos últimos 10. Claro que aqui a gente vai pegar uns amistosos de pré-temporada também, né? Porque o campeonato começou agora. Vai pegar o finalzinho da temporada passada, mas é um time que tem cumprido bastante essa linha. Outro é o Crystal Palace, que também tem cumprido essa linha nos últimos 10 jogos. Então, se a gente for pegar aqui, ó, os 2 jogos que elas jogaram na Premier League essa temporada, a gente teve um 2-0 para o Manchester City contra o Chelsea, e a gente teve um 6-2 contra o Wolverhampton, né? 8 gols. Aliado a isso, também a gente teve 2 jogos da Conference League, um 2-0 e 2-1 no jogo do Chelsea. Então, 4 jogos aí na temporada e 4 vezes esse 1,5 aparecendo. Já indo para o lado do Crystal Palace, ganharam por 4-0 na Copa do Norwich, perderam por 2-0 para o West Ham e perderam por 2-1 para o Brentford. Então também tem cumprido essa linha. Tropa, eu acredito que o Chelsea vai vencer. Né? O Crystal Palace ele deu uma modificada com relação ao time que fez um ótimo segundo turno. Foi uma das melhores, se eu não me engano, pegaria um G4 no segundo turno no Crystal Palace. Posso estar errado, mas foi isso aí que aconteceu. Aí perdeu o melhor que tinha no time. O Olise acabou indo para o Bayern de Munique. Ainda tem bons jogadores, tem o Mateta, tem o Eze, mas deu uma enfraquecida. E o Chelsea, depois de um 6, depois de cravar 6, ele vem motivado, hein? De olho nesse Chelsea aqui, tem tudo para ganhar um jogo.
Mas é safado pra caceta esse Chelsea, né? Vamos lá, seguindo aqui na Premier League, 9h30 da manhã eu tenho o Newcastle contra Tottenham. Jogaço pra gols, tá? Jogo aqui, pra mim, muito bom pra ambas marcas, muito bom pra 2,5. Só que é tão bom que a odd tá baixa, né? Por um 2,5, pra ambas marcas, não tá pagando 1,36, é baixo. Mas é um jogo legal e bom de assistir. Se você tiver tempo, esse jogo aqui deve ser mais legal até do que o do Chelsea. Tá? Jogo também bom pra buscar gol no primeiro tempo. Eu falei com a galera lá do Instagram, a intensidade que o Tottenham tá botando nas partidas desse início de temporada. Tem sido ótimo para buscar gol no primeiro tempo, porque é um time que pode fazer, mas também pode levar. É um time que vai muito para o ataque e deixa a defesa muito exposta, né? E tem cumprido muito essa linha. O Tottenham teve gol no primeiro tempo nos últimos 10 e o Newcastle também. Tá? Então dá até para você botar num CRE aposta, um gol no primeiro tempo e mais 2,5 gols. Já deve dar uma oddzinha melhor, né, em torno de 1,50, já fortalece teu bilhete. Mas a tendência aqui desse gol no primeiro tempo é chegar muito forte, hein? Eu gosto. 11h da manhã, Brasileirão, Cruzeiro contra Atlético Goianiense. É Cruzeiro, empate anula ou vitória do Cruzeiro. Pega para mim o pior time do campeonato. Eu considero o Atlético Goianiense o pior time. Não à toa é o Lanterna, né? Eu considero o Atlético pior do que o Cuiabá. E do outro lado eu tenho o Cruzeiro, né? Lutando aqui na parte de cima da tabela, um dos melhores mandantes. Embora tenha vindo de um tropeço em casa, né? Não ganhou do Fortaleza, ficou com um jogador a mais aí, cerca de 60, 70 minutos, mas continua sendo um time muito forte e para mim, dentro de casa, tem tudo para ganhar, ou pelo menos para não perder para o Lanterna Atlético Goianiense, tá? Tô fechado com o Cruzeiro. E também às 11h da manhã, joga o seu rival. Atlético Mineiro visita o Grêmio, tá? Atlético Mineiro com o elenco um pouco mais cansado, jogou no meio da semana aí, grande vitória sobre o São Paulo lá no Morumbi, e um Grêmio que está mais descansado, né? O Grêmio que tinha sido eliminado pelo Corinthians, então descansou aí no meio da semana, tem tudo para fazerem uma boa partida, porém, para mim, é um cenário de poucos gols. Eu gosto desse menos de 4 gols aqui, tá? Até vejo um jogo, de repente, de 2 gols, mas não consigo ver um jogo de 4. Lá ele, né? De 4 gols. Nossa, fez isso aí, né, tropa? Vamos lá. O Grêmio cumpriu essa linha do menos de 4 gols em 8 dos últimos 10. O Atlético Mineiro vem cumprindo nos últimos 8 e eu acredito que a gente vai ter esse cenário aí de um joguinho mais fechado por conta do estilo de jogo do Grêmio, tá bom? E por conta também do Atlético não selar essas coisas jogando fora de casa. 11h45 da manhã, campeonato holandês, temos o melhor time aqui disparado, PSV, que recebe o Go Ahead Eagles. Aqui é jogo PSV já ganhar no primeiro tempo, gosto muito do PSV, ele tá destoando muito dos outros, tá? Embora tenha um Feyenoord ali, mas o PSV tá destoando muito. Mais uma temporada, tem tudo para ser campeão de novo. É o único time que venceu 3 vezes, fez 15 gols em 3 jogos, ou seja, ele tem média de 5 gols feitos por partida. Isso aqui é loucura. 5 gols feitos por partida. E sofreu 3, né? Sofre um gol partida. E para mim é jogo PSV vencer. Esse 2,5 chega muito forte por conta do PSV, mas aí 1,22 é pica, né? 1,22 não dá. Aqui é a vitória do PSV no primeiro tempo e poucas ideias. Meio-dia, voltando para o campeonato inglês, temos o maior clássico da Inglaterra, Manchester United contra Liverpool. Talvez você que me acompanha há pouco tempo, ou talvez você que acompanha o futebol há pouco tempo, pensa, sei lá, um clássico Manchester City United, Real e Barcelona. Não, Real e Barcelona hoje eu posso te falar que é o maior em termos de mídia, né? Até começou na época dos Galácticos, quando o Figo saiu do Barcelona, foi para o Real Madrid. Aí depois teve o Ronaldo e tal, contra o Ronaldinho. E depois muito também, disparadamente também por conta de Cristiano Ronaldo e Messi, que protagonizaram aí por quase uma década um Real e Barça que todo mundo fazia questão de assistir, né? Então, midiaticamente, o Real e Barcelona é o maior clássico hoje, né? O que tem mais apelo assim no mundo. Mas, historicamente, é esse aqui. É o clássico com o maior número de títulos e é onde o futebol foi feito, irmão. Tu vai na Inglaterra, é isso aqui que se comanda. Manchester United e Liverpool. A briga entre os dois, quem vai ser o maior. Para quem acompanha o City, né? O City era um time até ser comprado, até virar uma SAF, era um time que frequentava a terceira divisão, né? Era um time que ninguém ligava. Tanto que quem é da minha época só chama o Manchester United de Manchester, porque não existia outro time em Manchester, tá? Às vezes você vai falar, o Manchester pega o Liverpool, porque quem é da minha época
só conhece esse Manchester, entendeu? Porque o outro era insignificante. Agora não. Agora os caras estão fortes, né? Estão conquistando título, estão com acho que 10 títulos em inglês, sei lá. Eu sei que mais 20 aí alcança os dois. Mais 20 anos aí ganhando título direto, sem eles ganharem, vai alcançar. Enfim, queria falar um pouquinho com meus amiguinhos enzas que me acompanham, um pouquinho de aula de futebol. Vambora! Tropa, hoje, inevitavelmente, o Liverpool ele é muito mais time que o Manchester United, né? Um time, pô, que enquanto esse técnico o careca lá, o Ten Hag, estiver no Manchester, eu fico agoniado. Eu gosto muito do Manchester, mas com esse cara não dá, né? Esse cara, ele treina o time de uma forma que lesiona os jogadores direto. Tá botando o Bruno Fernandes de falso 9. Não tô entendendo. Mas o Manchester tem um ponto interessante nesse jogo, que se chama Old Trafford, que se chama o estádio do Manchester, o Teatro dos Sonhos. Lá a mágica acontece, lá tem alguma coisinha ali que dá aquela puxada pro Manchester. Vamos lá, o Liverpool é o favorito, só que o Liverpool tá ainda com um técnico novo, né? Ainda não tem o 100% de confiança no trabalho do Arne Slot, pegou dois times muito fracos, né? Acabou ganhando por 2-0, mas ela precisa me provar um pouco mais. E me provar não, né? Lá ele. Eu prefiro gols, tá? Eu gosto desse ambas marcam aqui. Eu já tô indo direto no ambas marcam. Manchester United dificilmente não faz gol em Old Trafford e já vem de 2 jogos aí marcando gols. E o Liverpool também. Porra, vou te falar, o Liverpool não deve ter dificuldade de fazer gol nessa zaga do Manchester United. A verdade é essa. Então, se ambas marcam, chega forte. O e-mail no bilhete tá mais com cara de ambas marcam, tá? E é isso, tropa. Não tem muito o que inventar, não. Não vou entrar no Liverpool, mas também não tem como confiar no Manchester United. Para mim, gols aqui é a melhor pedida. Mas é em confiança, né? Eu não confio no Manchester United, mas eu confio nesse tal de brabo de Munique aqui, que joga em casa contra o Freiburg. Tá no início de trabalho aí do Company, mas é um time forte, esse time do Bayern de Munique. Principalmente chegando o Olise aí, encaixou bem no time. Harry Kane destruindo. Musiala destruindo, tem um Sacha Boey, cara, que lateral, ele chegou na metade da temporada passada, então tá no processo de adaptação ainda, meio que tava, né, e agora tá conseguindo arrebentar no futebol alemão, trouxe o João Palhinha, aqui é brabo na cabeça, tá? E digo mais, Bayern de Munique para marcar ambos os tempos eu gosto, um time que dentro de casa, ó, já é desde o primeiro minuto, é um time que quando tá ganhando continua no ataque, isso que é legal, né? A gente tem time que faz 2-0 principalmente já começa a administrar o jogo, toquinho, pá, não sei o que, não vamos nos esforçar. O Bahia não, é dali, 7, 8, é igual o PSV, tá ligado? O PSV também é muito bom para entrar no marcar ambos os tempos, é porque do PSV tá pagando muito pouco, porque a casa não é boba, né? Do Bahia já vai conseguir pegar uma cotaçãozinha melhor e é uma entrada muito boa para esse muito bom time do Brabo de Munique, que sabe que não pode ficar desperdiçando ponto de bobeira, porque o Leverkusen do Xabi Alonso segue. 3h45 temos um jogo aqui que talvez seja o jogo mais legal que o PSG faça, que é contra o Lille, né? O Lille que dos últimos anos foi o único time que conseguiu conquistar um título lá na França e pega um PSG sem as super estrelas, né? Sem Neymar, Messi e sem Mbappé também, mas é um time que está dividindo mais o protagonismo e acaba, tipo assim, parece que o PSG está jogando melhor. Tudo bem que o campeonato francês nunca é parâmetro para nada, mas é um time que não está tendo dificuldade para ganhar. Esses 2 primeiros jogos, ganhou de 4-1 e ganhou de 6-0. É um time que não é obrigado a tocar para o Mbappé jogar. Infelizmente está acontecendo isso no Real Madrid, o Mbappé abaixar a cabeça e sair correndo aí igual maluco. Legal, às vezes dá certo, sabia? Um time assim, às vezes dá certo. E pega o Lille, que é um bom time, é um time que gosta de fazer bons jogos com o PSG. Se a gente pegar aqui os últimos jogos, 3-1, 1-1, 4-3, 7-1, 5-1, 2-1. Então, pegando aqui até o 2021, né, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos últimos 6 jogos a gente teve ambas marcam, no mínimo ambas marcam. Então, 1,5 no bilhete e ambas marcam para quem é um pouquinho mais ousado, em torno de 1,70. Legal, hein? Legal, o PSG gosta de levar gol. Legal isso aqui. 4 horas da tarde, Corinthians contra Flamengo.
Corinthians contra Flamengo. Dupla chance Flamengo. Com todo respeito ao Corinthians, mas não dá, né? Esse time do Corinthians está muito abaixo. O time do Flamengo é bom, vem de uma boa vitória contra o Bahia. O Flamengo tem seus desfalques, mas também trouxe bons jogadores, né? Um time com poder aquisitivo muito alto, então pode fazer boas peças, trazer, né, boas peças de reposição. E aqui não tem jeito. É o Flamengo, tá ligado? Contra o Corinthians, o Corinthians ainda é freguês do Flamengo, né? E aproveitar que agora a gente está em data FIFA, né? Depois de jogos de amanhã, a gente vai entrar em data FIFA. Então os jogadores vão descansar, a grande maioria. Então vai todo mundo com força máxima aí nesse domingo. E os dois com força máxima. Aí para mim o Flamengo não perde. E falando em não perder, né? Eu quero falar de ganhar. Porque Real Madrid, já tava falando do Mbappé. Real Madrid não ganha esse jogo aqui, já pode dar o título pro Barcelona. Porque tropeçou 2 dos 3 jogos. 2 jogos, pô, que tu é obrigado a ganhar. Tem que ganhar desse time que enfrentou agora, o Valladolid. E tu tem que ganhar do Las Palmas, pô. Não tem conversa. Tem que ganhar do Las Palmas. Eu vou na vitória do Real Madrid, embora não goste, mas porque o jogo é no Bernabéu. Tá? Então o Bernabéu dá pra dar uma sonhada. O Real Madrid, mesmo jogando mal lá, costuma vencer. E aqui é 1,30 para fazer uma duplinha. O Real Madrid tá bem feito. Só que cuidado. Real Betis não é um time bobo e Real Madrid não tá jogando para isso. Mas o fator, já estive lá no Bernabéu algumas vezes. Ali, se no Old Trafford a mágica acontece, no Bernabéu, então, esquece. Tô falando do estádio do maior do mundo. Só isso que a gente tá falando. E falando do maior do mundo, vamos terminar aqui nosso Brasileirão. Eu falo dele, né? O gigantesco Vasco da Gama visita o Vitória. Jogo interessante aí, né? Não porque o Vasco corre risco do rebaixamento, mas é um jogo que pode ser o divisor de águas. O Vasco luta aqui na parte de cima da tabela. Tá ouvindo aí, senhor André Hernan, que falou que o Vasco tá lutando contra o rebaixamento lá embaixo, junto com o Vitória. Irmão, se informa. Tô falando do gigantesco, pô. O gigantesco, ele no momento está a 8 pontos da zona da Libertadores com um jogo a menos. Então, se ganhar esse jogo a menos, tá 5 pontos da zona da Libertadores. O rebaixamento? Nem sei. Vai estar quantos pontos? 9 pontos. Com um jogo a menos. 9 pontos. E o que é legal? Por que é um divisor de águas? Porque é um jogo que o Vasco vem vencendo. O Vasco, para mim, tá? Ele tira de vez aqui, despacha de vez esse rebaixamento e sonha cada vez mais alto com uma vaguinha aí numa Libertadores. Tá? Tudo bem que o Vasco provavelmente vai ser campeão da Copa do Brasil, porque estamos falando do gigantesco e não vai precisar de vaga na Libertadores, mas é bom ganhar. Tropa, 2 cenários pra gente. Eu gosto do cenário do handicap asiático +1 para o Vasco. O que isso quer dizer? Que você só perde se o Vasco perder por 2 gols de diferença. Tá? Se o Vasco ganhar ou empatar é green. Se o Vasco perder por 1 gol de diferença, reembolsa. Né? Só apenas anula aquele jogo do seu bilhete. Acredito que no caso do Vitória ganhar, não seria por 2 gols. Né? Vejo um jogo bastante apertado. E sendo bem sério para vocês, para mim é um jogo com a cara do empate. Para mim é um jogo cara de 1-1, empate. Inclusive, pelo desespero do Vitória, né, por deixar a zaga aberta e pela zaga do Vasco, que sempre leva gol, esse 1,5 chega legal também. Tá, o Vitória sabe que é obrigado a ganhar, querendo ou não, tá 9 pontos, ganhando já fica 6, né, já fica mais acessível. Trazer o Vasco para essa luta aí com o Vitória. Quanto mais gente estiver lutando para o Vitória, melhor. E o Vasco aí já para afastar de vez, tentar aproveitar esses espaços que o Vitória vai deixar. E também o Vasco é um time que se expõe bastante defensivamente. E esse 1,5 chega muito forte. 6h30 da noite, Fluminense e São Paulo, dupla chance Fluminense. Poucas ideias aqui. Mas o São Paulo do Zubeldia. São Paulo tá mamado. Perdeu ali o jogo do Atlético Mineiro. Já começou a falar que foi culpa do cara lá, que faleceu teve um mal súbito no estádio, né? Pô, podia dar várias desculpas, né? Essa aí foi pica. E do outro lado tem o Fluminense. O Fluminense é um bom time com o Thiago Silva. Um time que pontua no Brasileirão com o Thiago Silva. Então o Fluminense está descansadinho, não está mais na Copa do Brasil, vem completinho. E aqui eu tô fechado com dupla chance Flusão, pagando em torno de 1,40 aqui. Para mim tem bastante valor contra o São Paulo, que ainda tá meio abatido. E 6h30 da noite também eu tenho Juventude contra Internacional. Eu não sei quantas vezes eu já vi esse jogo recentemente. Cara, parece que o jogo Internacional e Juventude jogam todo dia. Jogaram 14 de agosto
e 13 de julho, 10 de julho e março. Jogaram 4 vezes esse ano. 4 não, 5. Jogou 17 de março, 25 de março, 2 de março. Meu pai do céu, 1, 2, 3, 4, 5. Jogaram 6 vezes em 2024, sendo que as últimas 3 aí no intervalo de um mês. Então, assim, eu tô cansado de ver esse jogo. O que a gente pode tirar de interessante? O Inter ganhou de virada, né? Agora em agosto. Foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo e empatou o segundo. Perdeu nos pênaltis na semifinal do Gauchão. Só que aqui tem um detalhe, né? O técnico do Juventude, que era o Roger, foi pro Inter. E o Roger conhece tudo do Juventude. Por falar, 1,5. Eu gosto, essa linha cumpriu nos últimos jogos das duas, ó, 2-1, 1-1, 2-1, 7-6, né, que foi os pênaltis. Agora esse 1,5. Para mim, é a opção mais válida aí. Vamos lá, também 6,5 Atlético Paranaense contra Palmeiras. Atlético Paranaense aí que tomou 2 viradas do gigantesco rápido, 2 jogos seguidos. E do outro lado tem o Palmeiras que só tem o Brasileirão, vai focar no Brasileirão. E por isso eu gosto de um gol do Palmeiras, tá? Um gol do Palmeiras, mais de meio gol. Não sei se vai ganhar, não sei se vai perder, mas um gol é muito difícil o Palmeiras não fazer, principalmente no Atlético Paranaense, que adora levar um gol. O timezinho que adora levar um gol, esse Atlético Paranaense. E para a gente fechar, Bragantino contra Bahia. Jogo difícil, né? O Bahia não é um bom time fora de casa, mas o Bragantino vem numa nhaca grandona, não ganhou há 10 jogos, né? Então a gente poderia dizer que o valor está no Bahia, mas difícil é confiar, cara. É difícil confiar no Bahia, já me estressou esse jogo contra o Flamengo, entregou a classificação de bandeja em casa. Ai, hein? Gols, 1,5, desespero. O Bragantino tá desesperado, tem que ganhar, já tá lutando contra o rebaixamento. Ó, tomando gol 10 jogos. Bragantino tá a 5 pontos do Vitória. Tem que ganhar. E o Bahia tá lutando aqui em cima. Bahia vai pro jogo também. Pode aproveitar as falhas do Bragantino, que não tá esses jogos todos sem ganhar à toa. Realmente tá muito mal. E aí o Bahia pode se aproveitar. Nesse cenário eu gosto de 2 gols. Fechou? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos aí do domingão. Um jogo pra caramba, né? Tentei filtrar o máximo de jogos possíveis. Com exceção do Brasileirão, que eu gosto de passar por todos. Aproveita que tem bastante jogo, cara, para treinar o seu filtro, né? Ou seja, não precisa falar tudo, não precisa fazer tudo que eu falei. Seleciona os jogos que você teve mais confiança, os jogos que você gostou mais da análise, e aí você pega e faz o seu bilhete, faz a sua entrada, enfim, mas tenta pegar as melhores opções que você considera que você tem mais confiança. E não faço tudo, porque eu não vou acertar tudo. Pode ser que aconteça às vezes? Pode, mas normalmente eu vou errar. Então, para não correr risco de por causa de tu perder tudo, faz um filtrozinho aí, separa os bilhetinhos e marcha. Nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé pra cima. Bom trabalho para amanhã, uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Brabo de Munique, em casa contra o Freiburg. E para fechar, PSV para vencer o primeiro tempo contra o Go Ahead Eagles. Essa é a nossa duplinha de total de 1,69 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.